Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Estamos falando sobre a tecnologia na prática de exercícios físicos. Estamos tentando te convencer a sair do sofá e ir para a academia. O primeiro bloco foi ótimo, falamos com o Diogo Fiorini e tivemos vários insights aí para a gente mudar, virar a nossa chave e começar a fazer uma atividade física na academia ou que seja numa volta em torno do quarteirão de casa, né? E agora a gente vai falar com o coordenador Aqua e Kids da Bodytech, o Lucas Stradiotto. Agora vamos falar da introdução dos exercícios físicos na rotina das crianças. Aí agora que são elas. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Tudo jóia, Fernando, e você? Maravilha. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Então, Lucas, como é que a gente pode fazer para introduzir a prática esportiva na vida dos meninos? Que idade, como, quando? Então, Fernando, a criança ela pode começar a prática de atividade física antes de 1 ano de idade, né? Ela já pode ali, os primeiros movimentos básicos, né, serem introduzidos, serem estimulados pelos pais. E até algumas atividades, como a própria natação, que ela começa a partir de 6 meses de idade, né? Algumas academias até 4 meses, outras a partir de 6. É muito importante já criar esse estímulo para que a criança tenha essa tendência, essa continuidade, né, ao longo da vida dela. Mas antes de 2, o que seria? Sem ser a natação, o que seria antes dos 2 A anos? gente pode oferecer várias atividades de estimulações motoras, em que a criança vai trabalhar, por exemplo, movimentos de pegar, movimentos de engatinhar, movimentos de extensão de tronco. Então, tem vários movimentos básicos que a criança pode ir se desenvolvendo, né? E tem lugares que oferecem aulas como estimulação motora. Outra atividade que é muito interessante, a musicalização, né? Que para a criança relacionar a atividade física a um ritmo musical é muito legal, né? Uma forma diferente dela poder se divertir e introduzir esses movimentos. Então, tem várias atividades que elas podem começar desde cedo. Interessante, né? Porque países desenvolvidos têm nessas práticas precoces da atividade física uma forma até de descobrir talentos olímpicos, talentos esportivos para a grande glória dos países, né? Isso representa medalhas olímpicas muitas vezes. Exatamente. O próprio Ian Thorpe da Austrália, ele foi um projeto do governo de começar desde criança a ser estimulado para aquela modalidade, né? Mas é importante só diferenciar a questão de já perceber para determinada idade, porque muitas vezes a pessoa ela tende a levar para uma modalidade que a criança pode ter uma certa aptidão e ela interromper outras modalidades que ajudaria muito no repertório motor da criança. Então é importante que ela tenha vários estímulos ao longo da sua fase, né, da infância, para que ela não fique defasada de algum determinado movimento, algum comportamento motor específico. Né? A gente tem muito, por exemplo, o Brasil é o país do futebol, então a criança ela joga muito futebol e não tem alguns estímulos como, por exemplo, o saltar e o rolar, que não é trabalhado nessa modalidade. Então é importante que a gente tenha várias vivências, né, em várias modalidades, que a criança tenha experiência, o maior número possível de atividades para poder desenvolver esse repertório motor. Exatamente. E às vezes, falando disso aí, depois a gente vai entrar especificamente dentro da academia, o que é oferecido, mas essa é uma área muito interessante, até para o desenvolvimento do país como uma potência esportiva, para o desenvolvimento das nossas tão sonhadas medalhas olímpicas, porque às vezes a criança ela tem uma deficiência para algum esporte, mas que, na verdade, é um grande atributo para outro. A natação é cheia de exemplos assim, né? Crianças que são muito alongadas podem ter problemas na hora de jogar um vôlei, pode ter muita torção ali, mas pode ser um exímio nadador. Exatamente. Por isso que é importante ela ter esse repertório. Ela pode trabalhar especificamente algum esporte em específico, mas é importante ela ter esse repertório para que ela consiga desenvolver da melhor forma. Ainda no exemplo de futebol, por exemplo, você vê, por exemplo, jogadores que chutam muito bem com a perna dominante e na outra perna não consegue desenvolver, né? Porque a outra só serve para subir no ônibus, como dizem Ou nem isso, né? Então é importante ele ter, naquela fase da infância, que é o principal momento da criança se desenvolver por completo, que ela não precise se limitar ao esporte, mas é importante que ela tenha realmente essa experiência e que ela possa também seguir para um que ela tenha mais interesse, sim. Gostar, né? Gostar, né? Já colocar isso, né? Introduzir na essência da criança isso. Exatamente. Mas falando de esporte assim, para crianças com menos de 5 anos, na faixa dos 5 anos, a gente tem um consenso de qual seria a porta de entrada?
Não, a gente fala muito que a criança, a melhor atividade física para ela é aquela que ela gosta. Então, por isso que é importante ela ter opções. Então, vai conhecer uma, gostei, continua, mas vai conhecer outra, vê como é que vai ser aquela, né? A gente tem uma tendência, porque muitas crianças acabam seguindo o esporte que normalmente tende a ser aquele tendão de Aquiles do pai, né? O pai não foi aquele atleta, ele coloca o filho para poder ser, né? A mãe queria ser bailarina, não foi, coloca a filha para ser. Então é importante que ela tenha um direcionamento para aquilo que ela gosta. O importante para a criança, para que ela continue fazendo uma atividade física, é realmente o gosto. A partir deste primeiro passo que ela gostou, aí a gente consegue realmente ir direcionando. E ela tende realmente a gostar daquele que ela tem mais aptidão, né? Que ela se sente mais à vontade, ela se sente confortável para poder praticar. E fora a consciência de regras, né, de ritos que os esportes têm e que vão imprimindo isso até no caráter da criança, né? Tem Exatamente. esportes, principalmente as lutas, o judô, por exemplo, é maravilhoso até para crianças muito agitadas, crianças hiperativas, vão entender que ali no tatame do judô é preciso um respeito, um silêncio, uma hierarquia já pré-estabelecida, né? Exatamente. As faixas denominam isso, né? A criança que tem a faixa branca, ela tem que respeitar a criança que é branca ponta cinza, que tem que respeitar aquela que é uma faixa toda cinza. Então, essa cultura realmente das lutas, ela é muito legal por isso. A criança, muitos pais procuram em função disso. Poxa, eu preciso que meu filho tenha mais disciplina, que ele aprenda a vez dele, que ele entenda o que ele precisa fazer, o respeito ao próximo, tanto ao colega quanto ao professor, né? O balé também é uma modalidade que exige muita disciplina, então a gente tem uma gama bem legal disso. Muitos pais procuram as academias com a ideia realmente de seguir uma tendência, seja uma disciplina, seja uma experiência cultural, como uma atividade de circo, de capoeira. Então, a gente tem essas diversificações que tendem a direcionar as crianças. E cada esporte acaba tendo a sua própria limitação, né? No primeiro bloco a gente falou muito sobre a musculação, mas aí já existem limitações bem estabelecidas para as crianças, né? Sim, sim. A gente precisa trabalhar dentro da determinada faixa etária daquela criança. A gente não pode colocar uma criança muito pequena para fazer um exercício muito complexo, porque isso pode acabar desestimulando e, algumas vezes, até mesmo machucando a criança, né? Tem atividades que são realmente recomendadas a determinada faixa etária, é muito importante a gente seguir isso. Para musculação, a partir de que idade? Já adolescente, né? A gente coloca como adolescente, a gente trabalha ali a partir de 12 anos, mas com orientação, né? A criança pode começar ali a partir de 10 anos, porque é muito importante essa orientação para a criança e o adolescente, para que a gente acabe com alguns mitos, como, por exemplo, a questão de atrapalhar o crescimento. Se for uma atividade orientada, né, a gente vai saber onde desenvolver, até onde essa criança pode se desenvolver, para que ela não tenha essa limitação. Um exemplo sobre isso, quando o pessoal fala, mas tiver uma sobrecarga na musculação, ele vai fazer o exercício e isso vai atrapalhar o crescimento. No judô tem golpes que uma criança de 5 anos carrega outra criança de 5 anos nas costas, né? Então ela vai fazer um movimento de jogar a criança no chão, então ela está com uma sobrecarga, é o mesmo peso dela, mas é uma atividade realmente orientada, específica, com a execução correta. Então é importante a gente ter essa tendência de, em cada momento, a musculação realmente aguardar um pouquinho mais para a faixa de adolescente. E aí vamos entrar na sua área, né? Que é a área das piscinas ali, o Aqua Kids, né? Queria tirar uma dúvida que me persegue há muitos anos. A gente vê aquelas imagens dos bebês recém-nascidos, até a capa do Nirvana, né? Do Nirvana que tem um bebê mergulhando ali, né? É verdade que se a gente joga um bebê de 2 meses assim na água, ele vai nadar igual um peixe? Não, Isso é mito ou verdade? Vamos antecipar aqui mitos e verdades. não, esse é um mito. Né? A criança, quando ela está muito jovem, né? Ali a gente pega um bebê pela literatura ali até 1 ano e 2, 1 ano e 4 meses, a criança ainda tem um reflexo de fechamento de glote. O que isso significa? Significa que quando a criança vai submergir, a água vai entrar pela boca dela, mas ela não vai engolir, porque a glote fecha e ela engasga, ela tosse. Isso não significa que ela está se afogando, ela tem esse reflexo. Então, claro que a gente não vai deixar a criança no fundo da piscina o tempo todo, Mas né? e aquelas imagens de bebês ali maravilhosos, aquelas piscinas com visor maravilhoso que os pais ficam olhando? Olha, meu bebê, ali, a pequena sereia. Isso existe ou isso é tudo montagem? Não, a gente tem alguns momentos que são importantes a gente direcionar. O primeiro deles é a criança realmente, quando ela vai começando muito cedo, é o que eu te falei, a gente recomenda mesmo a partir de 4, 6 meses, principalmente 6 meses por causa do ciclo vacinal completo. A criança, quanto antes ela começar o mergulho, mais ela consegue ter essa submersão com a carinha boa, aquela capa de revista, né?
Capa de disco, das mais famosas do mundo, né? Agora, a questão da criança sobreviver, isso realmente é um mito muito importante, a gente precisa acabar com ele. Né? A criança ela não vai se desenvolver para chegar e boiar assim, sem nenhuma orientação. Existem treinamentos específicos, né? Até de autossalvamento, que a criança ela aprende a fazer o que a gente chama o rolamento, a mudança de decúbito. Né? A criança que ela está com a barriga para baixo, ela fica com a barriga para cima e flutua. Porém, não é o que a gente trabalha nesse momento, porque para o bebê é muito importante, Fernando, que o bebê também, porque nessa fase a criança ela pega muitas memórias afetivas. Então, se a criança ela tem esse estímulo de que ela tem uma sensação de afogamento, ela vai levar isso para a infância e para a adolescência e vida adulta. Então, a gente trabalha muito mais a questão da criança, do bebê, dele, óbvio, deu uma ambientação aquática, que é fundamental aproveitar esse reflexo fechamento de glote para poder introduzir um mergulho, mas que ela tenha sempre um lado prazeroso, né? De que ela vá com prazer para a natação. Então, essa capa de disco, né, da criança super bonita e que ela pode depois sair nadando, isso realmente é muito perigoso quando a gente quer trabalhar de uma forma, porque a criança ela precisa ser orientada para isso. Poxa, mas o bebê, ela vai ser orientada como bebê? É importante a gente ter uma figura, seja um professor ou pai que tem essa referência de um professor, que ele possa ser, com muita assertividade, ser orientado para que ele não faça nada que possa prejudicar o bebê a longo prazo. É importante o pai ou a mãe estar ali, perto da aula, tá dentro da piscina, literalmente? O legal do pai estar dentro é realmente o fortalecimento de laços, né? Porque a criança tem essa segurança de ter o pai e a mãe próxima. O bebê, ele tem isso de, se ele vai com outra pessoa, às vezes ele estranha, né? Ele sente esse laço. Então, ele está em um ambiente diferente, ele não conhece a piscina, ele não conhece as pessoas ao redor. Ele ter aquela figura paterna e materna, isso facilita o desenvolvimento dele. É sempre necessário? De forma nenhuma. A gente trabalha também com o bebê sem os pais, direto com o professor. Mas a segurança que o bebê sente no primeiro momento com o pai, ela é muito legal, ela auxilia muito no desenvolvimento dela. E aí, depois, o que se percebe, assim, um desenvolvimento muito legal para chegar na rigidez maravilhosa da disciplina da prática da natação, né? Que precisa de muita dedicação mesmo, né? Precisa. Como é que é possível fisgar ali um futuro atleta? Onde é que isso acontece? Como é que é a transição daquele menino que está mergulhando para pegar a estrelinha de pedra, de vidro ali na piscina, para um cara que vai decidir treinar em um clube aqui como o Minas Tênis Clube, por exemplo? A gente vai trabalhando muito a questão técnica em vários níveis de aprendizagem, né? Em várias escolas de natação você vê esse desenvolvimento. A criança ela começa a ter uma aptidão, né, a partir ali de uns 7, 8 anos. E a gente tem que ter muito cuidado com a questão da especialização precoce. Né? A especialização precoce, ela é o principal motivo do que a gente chama de burnout, do adolescente sair muito cedo de um esporte de rendimento. Então, às vezes você leva ali 30, 40 atletas adolescentes, né, para serem atletas, que desde os 3, 4, se chegar, isso tudo vão vingar. Porque se a gente começa muito cedo, pode ser que ele se desestimule, ele canse daquilo ali. Essa especialização ela tem que ser tomada com muito cuidado. Mas em torno de 7 anos a gente começa as primeiras partes competitivas, né, categoria pré-mirim. Então a gente começa nesse primeiro ponto, a criança vê se ela vai realmente gostar, porque o estímulo da competitividade ela começa desde cedo, né? A criança com 3 anos já quer competir, já quer ganhar do amiguinho, quer fazer mais bonito que o outro. Então isso também tem que ser dosado. E é muito legal também que já é uma segurança, uma criança, quanto antes ela aprender a se virar na água, não afogar, ela já é uma tranquilidade para os pais, uma segurança para ela também. Exatamente, né? Isso. E aí o quanto antes entrar na natação é o que é fundamental para isso. Né? A criança entra na natação, o primeiro contato dela com uma aula de natação com 4 anos de idade, ela vai ter um tempo de ambientação aquática até mergulhar muito maior do que aquela que começou com 6 meses. Quanto antes ela ter isso como uma rotina normal, ou mergulho, água no rosto, a gente até estimula até mesmo a questão do banho. O pai vai dar banho, coloca no chuveiro, deixa molhar o rosto. Essa criança vai chegar muito mais rápido nessa autonomia. Nessa parte a gente já tem que ficar um pouco mais tranquilo dela ficar na piscina que vai dar tudo certo. Sim. A gente conversou com o Diogo Fiorini no primeiro bloco sobre as adaptações que são feitas nas academias, a forma de manter ali o sonho, né, da experiência de uma academia para os adultos. Para as crianças, essa evolução também acontece, porque aí a gente tem um espaço limitado ali da piscina, equipamentos que, claro, podem mudar, mas geograficamente falando, não tem muito o que fazer, né? A água é água, azulejo,
e mudou talvez o cloro. Acho que o cloro não existe mais assim com muita frequência, né? A dosagem diminuiu porque a Vigilância Sanitária exige que tenha cloro. O mínimo tem que Mas ter. é ozônio? A gente tem salinização e ozônio, né? Tem piscinas até hoje tratadas apenas com cloro, mas em qualquer uma vai ter um pouco, isso é fato. Mas o principal é o ozônio, porque ele tem, né, ele tem menos irritação de pele, Sim. prejudica menos cabelo e tudo mais. A gente tem uma brincadeira, né, que a gente usa muito. Poxa, a natação é contar azulejo, né? Você está lá sempre contando se tem a mesma quantidade na ida e na volta. Como repórter, eu já entrevistei alguns atletas, o Scherer, Gustavo Borges, para todos eu perguntei isso, eles ficam bravos. O atleta mesmo, ele fica muito bravo. Eu falei assim, cara, isso é a maior lenda que tem. É claro que não dá. Quem nada sabe que é impossível ficar contando azulejo. Não, né? não tem como. Essa brincadeira que você fala assim, cara, contar, o cara, não, poxa, não. Então, assim, o importante para você ter a retenção daquilo na natação ao longo dos anos, porque, cara, se ela começar com 6 meses, cara, com 5 anos ela já está cansada. Né? Exausta, Poxa, já estou 4 anos nadando, mas aí que tá, é o que a gente vai colocar ao longo disso para que ela tenha sempre uma animação maior. Então, são aulas diversificadas, igual os materiais vão realmente se trocarem, à medida que a criança vai avançando, ela pega materiais que ela se sente mais adulta, digamos assim, né? Poxa, peguei o material que era dos mais velhos, agora eu sou mais velho. Mas realmente é a questão da mão de obra. O professor é uma peça fundamental nisso para que você mantenha esse aluno. As aulas diversificadas, elas são fundamentais. A entrada um pouco da ludicidade, mesmo em crianças maiores, ela é importante que aconteça. Se você tiver uma criança de 7 anos que só faça técnica, cara, é uma criança. Ela precisa ter ali um movimento também da infância. Então, às vezes, na natação, às vezes o pai que não entende tanto, ele olha lá, poxa, os últimos 5 minutos da aula, uma aula de 45 minutos, os últimos 5 foi de brincadeira, foi então, do jeito que você quiser. O pai, poxa, mas eu não estou pagando para brincar. Mas esse tempo, desses 5 minutos de tempo livre, de uma brincadeira, do jeito que quiser, ele é essencial para estimular a criatividade da criança, para ela estimular a tomada de decisão, porque para a criança é difícil, é o que você quiser. Opa, como assim o que eu quiser? Eu não estou acostumado com isso, eu só faço perna, braço, prancha, como assim? Então, essa estimulação para ela poder desenvolver a criatividade também não pode ser deixada de lado, mesmo com 7, 8, 9, é uma criança. Exatamente. E falando um pouco assim dos adultos, agora na área da piscina, é muito bem-vinda a chegada de equipamentos, assim, eu gosto muito da possibilidade de ouvir o fone de ouvido com o temporal fone de ouvido, que na verdade é fone de têmpora, né? Emitir vibrações. Que emite vibrações para nadar ouvindo isso. Nunca consegui. Eu já comprei vários que nenhum funcionou. Mas eu acho que eu ainda vou viver para ouvir música nadando, né? Será que vou conseguir? Com certeza. Fernanda, a tecnologia ela não deixa de ser uma aliada para a gente nesse sentido. A gente tem a ideia, a gente sempre trazer coisas novas para que as pessoas queiram variar as modalidades. A questão dos equipamentos. Temos lá, com a hidroginástica agora, vários aparelhos que podem flutuar ali. Tem gente que pode fazer caminhada aquática ali, né? Que você vai flutuando, como se estivesse andando sem impacto, com a mesma, até mais movimento do que uma caminhada mesmo. As ginásticas aquáticas foram as que mais evoluíram ao longo desse tempo, né? Então, aquela hidroginástica tradicional, daquele pré-conceito de que eram só para pessoas idosas, isso caiu por terra. Então, temos, por exemplo, o que você próprio falou das esteiras aquáticas, que a pessoa faz uma caminhada em uma esteira preparada para a água. Temos bicicletas aquáticas, além do próprio jump, aulas combinadas com estes materiais. Tem uma atividade de boxe dentro da água com uma barra e como se fosse mesmo aquele saco de boxe. Dentro da água? Exatamente. Boxe e o kickboxing. Então, assim, a gente tem muita variação. A gente tem, por exemplo, uma modalidade que chama aquatraining, que essa modalidade ela é uma aula de circuito em que tem bike, jump e esteira dentro da água. A gente já teve até mesmo atletas em reabilitação querendo fazer essa atividade pela diminuição de impacto. Então o cara fala, poxa, não posso correr na rua, não posso correr na esteira, pô, minha vida é correr. Cara, corre na água, né? Vai para a esteira que tem dentro da água. Então essas variações, elas realmente estão pegando muito mais pessoas para fazer as ginásticas aquáticas e mudando, Muito acabando legal. com esse paradigma de que é realmente para pessoas idosas ou para então pessoas, mulheres gestantes, pessoas que necessitam de alguma atenção especial. O boxe aquático, você mergulha e fica lá? Não, ele é fora pelo menos parte da... Você movimenta as pernas ali, braço? Isso, exatamente.
né? E o próprio saco desse boxe, ele tem 3 níveis, em que você faz movimentos realmente mais baixos, de socos dentro da água, aproveitando realmente a resistência que a água oferece, alguns na altura da água e outros um pouco mais em cima, né? Que aí você vai variar ao longo dessa Que aula. interessante. É muito Vou bacana. querer fazer uma aula lá. Interessantíssimo isso. Boxe aquático sem luvas, naturalmente. Sim, sim. Porque a luva ia ficar toda encharcada. Não precisa. Né? Muito bacana. E a hidroginástica também como essa combinação aí do coletivo, né? Que é muito legal, que a gente falou tanto aqui no primeiro bloco. Isso. Bom, a gente tem o quadro Mitos e Verdades, que agora é falando sobre crianças, atividade física e essa vontade dos pais de entender logo que o filho é um grande campeão, né? Quem nunca, né? Sim, sim. Vamos lá, então? Vamos. Então toma mais uma aguinha para preparar e vamos lá. Lucas Stradiotto, coordenador Aqua e Kids na Boritec, está conosco aqui. Estamos falando sobre atividades aquáticas, atividades esportivas para crianças. Qual a idade para começar? Quais os cuidados que principalmente os pais devem ter? E a primeira questão aí é a seguinte, Lucas. Eu falo a frase e você diz mito, não, isso é mito, ou verdade, isso é verdade. E você pode falar em termos também, tá bom? Vamos lá, a primeira questão é, crianças que não veem os pais praticarem esportes acabam ficando preguiçosas. Mito ou verdade? Em partes. O pai ele é fundamental como exemplo para a criança. Se o pai ele é ativo, a criança vai se espelhar nele para poder fazer também. Em várias coisas os pais são exemplos, não só na atividade física. Então também. Mas porém, se o pai não fizer e a criança tiver gosto pelo brincar, é claro que ele vai também praticar. Isso vale para tudo, vale para leitura. Como é que os pais podem desenvolver leitura para as crianças se eles não leem para as crianças ou se a criança não vê o pai lendo? Uma alimentação saudável, né, Fernando? A alimentação é fundamental. O pai odeia verdura, né? Os pais odeiam verdura, querem que a criança coma. Ninguém come em casa. Exatamente. Né? É lógica, é questão de lógica, né? A outra questão é essa, crianças hiperativas já se beneficiam do exercício físico como uma forma de regular o humor. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, porque ela precisa realmente da atividade física. A atividade física tem vários benefícios, né? Entre eles, tanto a questão da socialização, quanto a questão realmente de desenvolvimento, tanto psíquico quanto físico, né? Então, a atividade física ela vai realmente trazer uma forma de espairecer aquele momento, descarregar as energias mesmo durante a atividade. A natação para os bebês deve ser sempre acompanhada por um dos pais. Mito ou verdade? Em partes, é o que eu te falei, seria muito legal que tivesse o bebê com o pai pela segurança que o pai passa. Porém, se ele realmente precisar fazer sem o pai, não tem problema, é importante ele começar cedo. Musculação não é indicada para crianças. Mito ou verdade? Em partes, vai depender da idade. Quando a gente considera a criança ali até 11, 12 anos, ela já pode começar um pouco antes. Quando a gente fala de criança de 6, 7 anos, não, ela não pode, mesmo que orientada, não é o momento. A natação pode deixar os ombros das crianças mais largos. Mito ou verdade? Em partes também, Fernando. A questão da natação é pelo desenvolvimento da musculatura em algum determinado exercício que ela vai fazer. Se ela tem tradicionalmente, por exemplo, a modalidade do borboleta, ela vai realmente ter uma musculatura do ombro mais desenvolvida do que pessoas que nadam, por exemplo, nado de peito. Né? Então, não é a natação que ela realmente vai desenvolver o ombro, e sim a questão da modalidade que exige uma determinada musculatura. É aquele triângulo assim, né? O corpo acaba ficando assim muito musculoso nessa parte do corpo, né? Depende do que ela vai realmente desenvolver, né? Fraturas em crianças a partir de práticas esportivas podem ser mais fáceis de curar do que em adultos. Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é verdade que a criança ela tem uma facilidade de calcificação maior do que o do adulto. Tá. Então, quer dizer, não é necessariamente por causa da prática esportiva. Qualquer fratura vai ser mais fácil por causa da criança. Mas se ela faz atividade física, aí pode ser mais fácil ainda? Sem dúvida, porque um dos benefícios da atividade física para a criança ele é justamente a melhora óssea que a atividade proporciona para ela. Então, quanto mais atividade essa criança fizer, realmente ela tem um desenvolvimento ósseo muscular melhor. O que já é bom fica melhor ainda, né? Exatamente, um complementa o outro. Sim. O saudável para as crianças é praticar esporte 3 vezes por semana. Mito ou verdade?
Mito, porque deveria ser mais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a criança pratique 60 minutos por dia de atividade física. 60 minutos por dia? Por dia. Junto com os pais, então, para Seria ajudar, bom, né? exatamente. A criança que ela pratica 40 minutos por dia, ela é considerada sedentária. Então é importante estimular não só em academias, mas também em casa, no playground. Movimento, né? Exatamente. Vai para a escola a pé, desce um ponto de ônibus antes da escola, enfim, tem várias maneiras de colocar atividade física para as crianças, porque elas têm menos preguiça que os adultos, né? Exatamente. Disposição elas têm, né? Com certeza, e mais tempo. Academia não é um ambiente para crianças. Mito ou verdade? Totalmente mito. Porque a academia ela pode trazer tanto um espaço mais bem preparado quanto mais orientado do que fazer em outros locais. A atividade na rua ela é muito importante, né? E a gente sente falta disso para as crianças de hoje. A gente que brincava muito na rua, hoje tem bem menos lugares que na nossa época mais antigo, né? Há mais tempo atrás. Então é fundamental que ela tenha também na academia, porque a gente pode oferecer várias modalidades. A criança não vai para a academia pensando em musculação, ela vai para uma natação, um judô, um balé, uma aula de circo, uma aula de ginástica artística, uma aula de capoeira. São infinitas opções que ela pode frequentar dentro da academia. Maravilha. E a outra questão é essa aqui. As crianças têm menos necessidade de hidratação durante as práticas de exercícios do que os adultos. Ou seja, as crianças têm menos necessidade de água. Mito ou verdade? Mito também, Fernando. É super necessário que a criança ela realmente tenha uma hidratação adequada e que, de preferência, ela leve a garrafinha para a prática de atividade física, assim como os adultos, para que ela não tenha a hidratação apenas nos intervalos, e sim também durante a atividade. E faça disso um hábito, né? Com hábito certeza. Da hidratação, antes mesmo da sede, né? A última questão agora, Lucas, não existe esporte de menino e esporte de menina. Mito ou verdade? Mito também, Fernando. Hoje a gente tem realmente uma pluralidade muito importante, né? É o que eu falei com você, a gente não pode deixar que a criança deixe de experimentar por causa de um mito da sociedade, né? Então, se uma menina quiser praticar um judô, que anteriormente era muito visto como atividade masculina, ela está super à vontade. Então, a afirmação não existe esporte de menino e de menina. Então, é verdade. Não existe. Isso, não existe, desculpa. Isso, não existe. É importante nessa pluralidade que a criança possa frequentar qualquer uma, né? Não tem que seguir um mito que a sociedade vai impor de que aquela não é atividade para ela. Cara, vamos experimentar. Se ela não gostar, é outro fator. Mas ela precisa, sim, frequentar todas as opções possíveis. Exatamente. Acho que a gente chegou num consenso aqui que até os 5 anos parece que a natação seria uma porta de entrada ali interessante para começar esse universo, né? E aí valendo aí para meninos e meninas, seria isso? Sim, a natação ela é o principal neste começo, né? Tanto pela questão da segurança, como por ser uma atividade mais completa, por exigir todos os músculos do corpo, digamos assim, né? Diferente das modalidades que às vezes você trabalha mais membros inferiores do que superiores, e na natação a gente consegue trabalhar de forma global. Mas que a gente não também tire as outras opções das crianças. Mas a natação, sim, ela é fundamental nesse começo. É de pequenino que se torce o pepino, né? Tem que começar cedo. Olha, muito obrigado, meu caro Lucas. Acho que foi um programa bastante esclarecedor. Tivemos várias dúvidas aqui esclarecidas e acho que vai valer muito aí para o nosso público entender a necessidade da musculação, a necessidade da luta contra a inatividade física. Falamos aqui que o Brasil é um dos campeões em inatividade física no mundo. A gente precisa mudar esses números e a mudança começa dentro de casa, dentro da gente. Muito obrigado, valeu demais. Muito obrigado também pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro com o nosso Saúde e Bem-Estar.